Não adianta negar. A gente vive na era da comparação. A gente se compara com aquela atriz maravilhosa na TV. A gente se compara com aquele galã que está envelhecendo lindamente. A gente se compara com aquela influencer que dá conta de tudo no dia a dia. Até com o vizinho quando ele resolve mudar o estilo de vida. Será que a gente realmente precisa ser o melhor em tudo? Desde pequeno a gente é instigado a ser o melhor, a entregar o melhor, mas a gente precisa disso para viver bem? Eu sou a Betina, profissional de educação física, e hoje estou aqui com a Anne e com a Sabrine para a gente falar sobre isso. Viver bem sem ser o melhor. Olá, gente, é um prazer enorme, então, estar aqui com as meninas, né? É uma conquista também para a gente estarmos aqui, né, no estúdio, com foco, com microfone, bem equipadas e trazendo também a temática sobre saúde, né? Então, vou me apresentar também. Meu nome é Sabrina, então, sou psicóloga. Estou aqui com a nossa equipe, juntamente com as meninas. E eu sou a Anne Caroline, sou nutricionista e venho aqui hoje para trazer mais temas, né, para a gente falar um pouco mais sobre a saúde de uma forma integral. Eu sou a Betina, profissional de educação física, e vou começar perguntando então para a Sabrine. Sabrine, desde pequeno a gente é levado por esse caminho de precisa uma melhor nota, precisa jogar bem o futebol, precisa ser a melhor bailarina da turma. E até que ponto isso é saudável para desenvolver autoconfiança, caráter, autoestima no desenvolvimento de uma criança? Conta um pouquinho para nós do viés da psicologia quando a gente fala sobre isso. Perfeito, então vamos lá, né? Nós vivemos assim, todos os podcasts a gente já fala sobre isso. Nessa correria, né? Na questão de produtividade, né? Na questão também de que nós precisamos estar sempre no primeiro lugar, né? No pódio. Ali ganhou da medalhinha de ouro, mas agora não é somente a questão do trabalho, na questão da produtividade na escola, do quanto que a gente é aluno nota 10. Agora é em tudo, né? Desde a questão de mães, a questão de como que tu cuida da casa, como que tu se relaciona com as pessoas, como que tu também se produz em relação a tudo, né? E nada mais do que como que tá acontecendo hoje em dia, a gente acaba refletindo também nas nossas crianças, né? Desde da época que eu fiz lá minha graduação em 2010, a gente já vinha muito com essa temática a respeito ali da infância e do quanto que as agendas das crianças eram cada vez maiores de compromisso, mais do que os pais, né? Então não tem assim mais um tempo de descanso, um tempo para brincar. A criança tem segunda-feira psicóloga, terça-feira terapeuta ocupacional, quarta-feira tem, sei lá, Tem academia, natação, tem tem dança. natação, tem línguas estrangeiras, enfim. E quando vai ver, cadê o momento para ela, né? O brincar, ele é muito importante. Na psicanálise, a gente fala muito sobre isso, né? Principalmente do Winnicott, que ele foi um dos pensadores a respeito disso, que ele fala que o brincar, ele é tão importante quanto o nosso trabalho, né? Porque é no brincar que a criança, ela acaba realmente trazendo várias vivências que acontecem no seu dia a dia, a respeito do mundo, a respeito daquilo que ela vivenciou no momento, sei lá, alguma coisa de estresse assim entre os coleguinhas, e ela acaba trazendo isso no brincar, né? Principalmente quando tem um ambiente seguro também para isso. E isso ajuda ela a trazer significados, a realmente ela repensar, realmente ela também simbolizar aquele momento, né? Então, o brincar ele é muito importante para o desenvolvimento cognitivo, para a atenção, realmente para a questão das habilidades motoras, habilidades finas, enfim, né? E dentro disso, a gente exige muito, né, das nossas crianças, principalmente no sentido de que ela precisa ser a melhor da turma, precisa ser a melhor em relação a natação, sei lá, o que que a família for achar que tem a questão Que é dos importante valores e para eles. princípios, né? Uhum. Só que daí acaba não deixando ela ser criança, acaba não deixando ela ter esse aspecto infantil de fato, Eu né? acho que daí a Vivenciar a criança sua até fase. perde uma coisa assim, eu vou só brincar, mas eu vou brincar
para entregar o melhor. Se vai jogar a bola, se tem que fazer o gol, tem que ser o Isso. da partida, né? Essa Isso. cobrança de entregar para os pais, né? E isso vem, eu acho que meio intrínseco dos pais, algumas vezes, dessa cobrança, mas até que ponto isso é bom realmente, né? Isso, e a gente tem que lembrar do que a gente quer para nossa criança e o que ela quer também, né? Porque muitas vezes tem essa reflexão e isso acaba realmente refletindo na autoestima, na autocrítica, na culpabilização. Poxa, por exemplo, eu não consegui ser o melhor ali com o meu time, foi culpa minha, né? E daí o limiar de frustração ela começa a ser também muito baixo e muitas crianças acabam tendo muita dificuldade de lidar com isso. Uma professora minha, né, a Cristina Cruel, ela é uma psicóloga e psicanalista, ela fala muito sobre a questão da expectativa do pai e de sermos criativos, né? Ou seja, a gente cria uma projeção, uma expectativa muito grande do nosso filho, às vezes assim, até por questões nossas, né? Ah, aquilo que a gente não conseguiu conquistar, ou aquilo que a gente projeta, que ele precisa ser super bem sucedido porque nós não conseguimos em algum ponto, em algum momento. Só que, né, e diante disso, a gente acaba projetando muito naquela criança, né? Por exemplo, ai, ela foi se apresentar e eu sei que em algum momento ela vai chorar e não vai dar certo, eu vou ficar frustrada, eu vou sentir vergonha, por exemplo, né, como mãe. Só que na realidade a gente tem que estar disposta a estar ali com aquela aguçada assim da criatividade, né? No sentido assim de sermos. Tá, e agora? Como que ela vai se desempenhar com isso? Como que ela vai realmente conseguir passar por essa etapa da apresentação, né? Tu falou coisas que me chamam bastante atenção. A minha filha tem 1 ano e meio, né? Como vocês acompanham bem ela. E para mim era muito complicado quando eu falava... Porque eu não planejei ter filho. Não Aham. era uma coisa que estava no meu script. E eu engravidei, né? Tudo mais. E as pessoas me diziam assim, tá, mas tu vai fazer tal coisa. Tu vai botar isso, tu vai fazer tal coisa. E eu falei, cara, eu não sei quem é a pessoa que vem. Eu não sei se ela é braba, eu não sei se ela é sorridente, eu não sei se ela é disposta, eu não sei se ela é preguiçosa, eu não sei. Então eu tenho que esperar o tempo dela. E as pessoas me olhavam com muita estranheza quando eu falava isso. Mas, cara, como é que eu vou exigir, quando eu tava grávida, quando eu tenho um bebê, que ela me responda de determinada maneira, né? Aí esses tempos eu ouvi que, mas bebês não têm escolha. Tem escolha, porque eu boto pra minha filha, tem maçã e tem banana. Tu vai comer o que tu quiser, né? Então, assim, isso é muito, muito complicado, porque quando a gente sai dessa caixa de criar expectativa em cima de uma criança, as pessoas também não sabem como reagir. Cara, espera, eles nascem com uma personalidade, eles vão ter traços teus, traços do teu companheiro, traços dos avós, dos tios, mas eles têm uma personalidade já que eles mostram pra gente. Então, de repente, eu acho que desde aí a gente pode repensar, para quem tá nos Isso. assistindo, assim, mães, pais, avós, tios, espera aquela criança te entregar uma resposta, né? Não cobra, não faz aquela criança já competir porque o do vizinho tá caminhando e o teu não tá, porque o do vizinho tá falando e o teu não tá. Isso eu acho que faz diferença no relacionamento. Não só pra gente criar essa pessoa mais competitiva, que vai se cobrar muito, mas pra gente entender o tempo dessa criança também, né? Com certeza, e assim, a questão de competição, ela existe, né? Ela pode e deve ser saudável, né? Porque sem a competição, sem a questão de crítica, nós precisamos ser críticos com aquilo que nós fazemos, né? Porque senão a gente não acaba evoluindo. Só que tem aquele limiar da aquela autocrítica muito ferrenha que acaba destruindo a gente, que acaba realmente prejudicando a nossa parte do eu, da parte da subjetividade, daquela crença que a gente tem a respeito de nós mesmos, né? E Verdade. isso Então, também conversa muito com o que a gente falou do podcast da autoestima, né? Exato. Porque é quando você começa a se descobrir, só que você não consegue fazer nada como é esperado. Então cai na ideia de eu não consigo, eu não sei, eu nem sei quem eu sou, e eu não consigo valorizar as coisas que são boas minhas, que são minhas. Exato. E aí, quando a gente tá adulto, né, já vira adulto, é muito difícil lidar com todas as expectativas que realmente são concretas e existem, e a gente se coloca numa situação em que nem cabe a nós, né? E é bem complicado lidar com a questão da autoestima, Isso. desenvolver isso de fato. Isso. Anne, vou aproveitar então para te perguntar. A gente hoje vive uma epidemia de obesidade e doenças crônicas. A gente tem os dados aí muito tristes, inclusive, que as pessoas estão indo por um caminho de obesidade, de sedentarismo, de as doenças crônicas estão levando as pessoas embora muito cedo, inclusive.
inclusive, e a gente tem essa relação com a alimentação que tá em prejuízo, vamos dizer assim, hoje em dia. Como é que tu, como nutricionista, aborda isso? Porque a gente sabe que tem uma frustração da galera de querer seguir alguma determinada dieta, muitas vezes uma dieta muito doida, inclusive, porque pega aí nas redes sociais, pega a dieta da moda. E como é que tu aborda isso da pessoa entender que ela precisa ter uma alimentação saudável, balanceada e não punitiva? Ela não precisa ter aquela alimentação que vê lá nas redes sociais, da influencer que é perfeita, que fez a marmita, que só come aquilo lá muito bem, lindo, orgânico, mas criar esse equilíbrio e principalmente não ser punitiva. Tu pode comer bem sem ser a melhor comida sempre, mas que isso vai te trazer uma boa saúde. Como é que funciona? Certo. Então, é bem complicado a gente analisar isso hoje, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse grau muito alto de pessoas com doenças crônicas, enfatizando aí a obesidade, né, e também a diabetes, e perceber o quanto que as pessoas comem mal, né? A maioria das pessoas tem problemas com a alimentação, seja ela excesso ou não conseguir comer grande parte dos alimentos que são saudáveis, ou às vezes se restringir demais. Então, sempre tem uma questão da alimentação, mas ao mesmo tempo a gente vive uma era que tudo é fit. Só que o fit é obrigatório. Então, ou você é super fit, ou você é extremamente oposto. Não existe um meio termo, não existe o natural. O que seria, essa semana comi melhor, semana passada não tanto. É bem difícil isso, né? Muito. Sempre tem essa cobrança de ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada. E aí, na questão mesmo de como abordar isso, é uma coisa que eu sempre defendi muito, né, da gente olhar para a alimentação, como você pontuou, de uma forma que seja mais equilibrada, né, mais balanceada. E as pessoas têm essa ideia de que tudo é bem extremo. Então, trabalhar com essa questão de ser balanceado não é sobre ser sempre fit, né, de ser sempre tudo tem que ser natural, tem que ser tudo. Ai, desculpa, tem que ser tudo da fonte vegetal. Só que, na verdade, o que a gente pode ver hoje, por exemplo, com o Ministério da Saúde, que pontua isso no Guia Alimentar, é que a alimentação balanceada e saudável, ela é muito além de você comer um alimento tal, que é vegetal, que é natural, que é in natura, enfim. E é menos isso do que deveria ser, sabe? Então, a ideia, na verdade, é que ela seja mais com valores culturais, comportamentais e respeitando seus limites, valorizando também a questão natural mesmo dos alimentos de serem produzidos na época que devem ser. É muito mais abrangente do que estar muito maior. comendo aquele alimento ou aquele outro, né? Então, às vezes, as pessoas pensam assim. Ah, eu não posso comer pão, mas depois eu não posso comer ovo. E aí fica aquela coisa muito limitada a um tipo de alimento ou um grupo alimentar, tem que ser muita proteína. Se eu tô treinando, tem que tomar suplemento. E na verdade se perde a alimentação saudável, que seria você valorizar a sua cultura, respeitar os seus limites, entender as suas necessidades que mudam a cada dia, que mudam dependendo da sua rotina, dependendo da Da época faixa do mês. etária, né? Do Sim, tudo. com certeza. E aí as pessoas se inspiram muito, né? Se projetam, na verdade, em pessoas que fazem, que vendem isso na mídia, de uma alimentação saudável tem que ser restritiva, e aí gera toda essa questão que é bem complicada, né, da parte comportamental. De tipo, eu não tenho uma relação saudável com a minha alimentação. Então, assim, ter uma relação saudável com a alimentação não é sobre não comer coisas que são ultraprocessadas. É você se respeitar e entender, não, hoje eu vou comer esse bolo aqui, tudo bem, e depois eu vou equilibrar. Então é bem difícil, assim, mas é o que a gente sempre tenta trazer, da pessoa ter a consciência do que realmente é saudável, antes dela se limitar a uma dieta de fato, sabe? Eu vejo muito, assim, a questão de alunos, pessoas que treinam comigo, pessoas que fazem consultoria, de falar assim: não, agora eu tô fazendo dieta, eu saí ontem com meus amigos, mas eu não pude comer nada que tava lá, porque eu esperei pra chegar em casa e jantar, porque eu tinha que comer minha folha de alface. Mas tá, e a parte de conexões, de lazer, né? Tu não precisa ir lá todo dia e comer
a comida que tu vai comer naquele dia que tu saiu. Tu pode comer uma vez na semana. É isso que as pessoas não conseguem mais equilibrar. Ou é muito radical, ou é nada. Ou vai todo dia lá no hambúrguer da esquina e vai comer aquele hambúrguer, Sim. ou não vai comer nada. E aí vira essa punição eterna, essa briga direta com a comida, Sim, e né? às vezes a semana inteira ela fez tudo certinho, aí, na sexta-feira comi um hambúrguer, então acabou. Então, É. tipo, ai, agora tem que começar de novo na segunda. Não, você está fazendo e faz Uhum. parte, Tu sabe? não precisa Isso. ser o melhor, né, todos os dias Todos para ter os uma dias. alimentação boa, né? Já que Isso. hoje é o nosso tema de hoje, né, de ser o melhor sempre para ser o melhor, enfim, viver melhor. A gente tem que pensar em viver melhor. Se tu vive bem, indo encontrar os amigos na sexta-feira, fazendo happy hour, comendo, se divertindo, rindo, tendo um bom momento, gerando dopamina no nosso corpo naquele momento, e depois no sábado tu vai acordar, vai fazer teu exercício, vai voltar para tua dieta, vai comer bem, é isso que faz a gente viver melhor, né? Uhum. O ser melhor, eu acho que entra nesse momento ali, de ser melhor com a gente mesmo. Comer Sim. uma coisa que gosta, comeu a dieta. A dieta também não pode ser uma coisa punitiva, de não tem nada do que eu gosto, eu odeio legumes, eu odeio verdura, eu odeio... A gente precisa comer, faz parte, mas tentar melhorar essa relação, né? Eu Com vejo muito certeza. isso no esporte, que no final das contas o esporte é competição, mas Isso. eu acho que até a gente tá num momento de Olimpíadas, e é uma coisa legal de citar, a gente ainda tá num momento que a gente vê a mídia querendo botar atleta contra atleta. Não faz Isso. sentido, gente. Os Isso. caras são amigos, os caras convivem, os caras viajam juntos. Eles têm outra relação de esporte. E a galera ainda começa. Não, olha lá, fulana é contra a ciclana, elas se odeiam, elas se competem e tal, tal, tal. Mas não, elas conseguiram inverter esse jogo e ter uma relação saudável, né? Eu sempre para quem a gente que convive bastante, que troca bastante informação, eu sempre trago o exemplo do CrossFit. Aí os meus alunos tal falam assim: "Ah, mas tu não gosta de CrossFit?". Cara, eu amo CrossFit. Eu acho CrossFit sensacional. Assim, eu vejo os jogos que tem americanos, eu acompanho os atletas, eu sigo no Instagram, eu mando mensagem, eu sou super fã. Mas para mim é um ambiente que no Brasil se criou que é só competição. Uhum. O CrossFit, ele foi criado para ser uma atividade em comunidade. A Anne tinha uma anilha, a Sabrina tinha uma bola, eu tinha uma corda, a gente se juntava e treinava, Uhum. né? Uma das vertentes do CrossFit é esse, treinar em comunidade, criar grupos. E aqui no Brasil se cria grupos, mas não se prioriza a qualidade do movimento. Então eu levanto 10 quilos, a Sabrina levanta 20, a Anne levanta 30. A Anne vai me olhar e vai dizer, tu tem que levantar 30. Mas meu corpo não tem condições de levantar 30 quilos. Porque eu comecei agora, porque eu já tive uma lesão no ombro, porque eu tive um desconforto. E as pessoas vão lá pro boxe e vão dizer, não, eu vou levantar 30 quilos, eu vou fazer isso de qualquer jeito. E azar do corpo. Então, assim, a gente tem que pensar. Eu trago muito isso de... A gente tem que treinar para viver bem. A gente tem que treinar para não ter dores, para se afastar de doenças. O exercício físico é prevenção, né? Não deixa de ser um braço aí da medicina preventiva. Mas, tá, quer ter um corpo legal, quer ter um corpo bombado, quer ter um corpo isso, um corpo aquilo, ok. Mas primeiro pensa em viver bem, né? Tu não precisa Isso. chegar na academia e ser o melhor de shape, maravilhoso, tal, tal, tal. Tu precisa chegar na academia e conseguir fazer teu treino bem. E aí tu precisa sair da academia e conseguir entrar no carro sem sentir dor. Subir uma escada sem sentir dor. Por isso que eu tenho bastante dificuldade, assim, quando eu falo de exercício físico, de atrelar a estética. E durante muito tempo eu fiquei muito desconfortável na minha área, porque as pessoas chegavam para mim e diziam: Não, olha só, Bettina, eu quero emagrecer, eu quero bombar, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu pensava, cara, mas tu tem dor? Ah, eu tenho dor. Vamos primeiro tratar essa dor e depois a gente vê que a tua estética vai ser a cereja do bolo, né? Então, essa cobrança, assim, de tem que estar melhor. A fulana emagreceu, eu preciso emagrecer. A influencer tá lá com uma barriga chapada, eu preciso daquela barriga chapada. Mas tu tem tempo para ter aquela barriga chapada? Tu vai vender essa tua imagem da barriga chapada em algum lugar? Não vai, gente. Ontem eu até falei isso numa das lives que a gente faz. A gente somos meros mortais, né? A gente não Isso. vive da imagem, a gente talvez assim, gosta de tirar uma foto, gosta de postar, tenta ser influencer, não gosta ali, faz pros amigos, faz pros conhecidos, mas, gente, mostra como vocês são de verdade, né? Tem dias bons, tem dias não tão bons, a gente não precisa estar sempre lá na crista da onda para realmente
né? A gente não precisa ser o melhor, Sim. né? Tem tudo Isso. isso. Teve até um congresso que eu participei aqui de nutrição, em que uma nutricionista da UFSC, que é esportiva, e ela tem o corpo, assim, bem atlético, né? Ela cuida bastante dessa parte, porque é o que ela gosta. E ela até falou muito sobre isso, que o corpo, o seu melhor dentro do seu corpo, que é atlético, não é sobre ele ser belo, assim... Ah, tem que ser a barriga assim, o músculo tem que estar... Tipo, tem aqueles detalhezinhos que às vezes não é sobre isso, é sobre você conseguir fazer mais coisas, né, com o seu corpo. Você ter Exato. capacidade, aumentar a sua capacidade esportiva mesmo, dos exercícios e tudo mais. Só que as pessoas veem como, não, tem que ser bonito. E aí muitas pessoas até fazem musculação e elas não sabem muito bem controlar a força, né, utilizar bem, mas tá lá, bonito, né? E aí é sempre sobre a parte física. Só Exato. que aí tem a Isso. questão de que cada corpo é de um jeito, obviamente. E aí as pessoas se inspiram, assim, num cara que é atleta de fisiculturismo há muito tempo e já tá ali muito tempo cuidando do corpo dele e, enfim, passou por várias coisas para poder estar ali. E aí a pessoa, não, eu quero daquele jeito ali. E aí a gente entra num ponto muito, muito complicado da gente falar também, né? Porque o cara lá que bomba e tudo mais, muitas vezes ele usa Claro, um com suplemento por certeza. baixo dos panos, né? Ele usa aí os anabolizantes, ele usa... E a gente sabe, é falado bastante hoje em dia, o quanto faz mal, o quanto prejudica a saúde, é proibido muitas vezes. Então, assim, tem gente que toma por conta, não faz o acompanhamento porque precisa do médico, né? Não é o coleguinha da academia que indica o suplemento ou o anabolizante que você pode tomar. Então, é procurar um nutricionista, é procurar um médico e fazer realmente esse acompanhamento. Acho que tu pode falar melhor até sobre a parte de anabolizante no nosso corpo, né, Anne? Sim, com certeza. E assim, a questão, na verdade, né, que acontece com as pessoas que têm todos esses cuidados maiores, assim, que falam, não, eu não quero que meu corpo fique assim, já tá no máximo. Eu quero mais do que a minha capacidade máxima. Então, elas precisam utilizar, né, anabolizantes, esteroides e outras coisas para poder modificar. E, na verdade, elas começam com suplementos, e aí tem a obrigatoriedade. Se eu comecei a treinar, eu tenho que tomar whey e creatina. Só que, na verdade, não necessariamente. Não que eles sejam ruins, mas nem todo mundo precisa, né? Só que não, às vezes a pessoa, não, eu tenho que tomar, ela fica preocupada, vem me perguntar, ai meu Deus, porque eu tô treinando, não tô tomando. Eu, calma, né? Você Não é pode assim consumir também, os não é assim. alimentos que contêm os componentes que tem ali. E aí depois elas vão só aumentando a quantidade de suplementos, porque tem isso que ajuda, tem isso aqui que é... E aí quando vê, a pessoa já toma um monte de coisa e mal come, né? Mal E come. aí a Ou quando alimentação... come, come mal pra caramba. Não Aí é, nem vê o que exatamente. tá comendo, né? Sim. E a alimentação dela, na verdade, se torna o- apenas para o corpo ficar daquele jeito que ela quer, e não algo prazeroso. E aí depois elas veem que elas fizeram de tudo, então elas exercitaram o máximo, fazem tudo na parte física e na parte da alimentação, não conseguiram chegar naquele nível que é além da capacidade dela, e aí vai para esses medicamentos e também esteroides, enfim, anabolizantes para ela poder conseguir mais do que ela consegue, né? De fato, naturalmente. E tem vários prejuízos, obviamente. Muitas pessoas usam até mesmo sem nenhum acompanhamento médico e depois, né, atrapalham em várias coisas. E nem sabem muito sobre como que aquilo vai modificar o corpo delas, né? E traz prejuízo para a saúde, né? A gente Com precisa falar certeza. assim, certeza. tem casos e casos, mas em grande parte dos casos vai trazer prejuízo para a saúde, a médio, curto e longo prazo. Com Então certeza. isso também precisa estar ciente, né? As pessoas precisam entender que não vai fazer bem necessariamente, né? Uhum. O físico não sobressai a nossa saúde, né? Exato. Isso. É até uma doutora, que ela é jornalista, no caso, né? A Beltrina Cortê, ela fala muito sobre essa questão do quanto que a gente se atrela à questão da beleza com a longevidade, que ela estuda muito com o envelhecimento, né? Que na realidade a gente tem que cuidar mais do nosso corpo para a gente chegar até ali a expectativa de vida do ser humano, que é de 125 anos, bem,
né? Não é questão, assim, da quantidade de anos, mas, assim, a qualidade que tu vai ter até o final da tua vida. Sim, a gente até trouxe Então, isso, né, no outro podcast. isso. Gente, estamos envelhecendo. Faz Aham. parte. A gente não vai ter uma carinha de 20 anos para sempre. Vamos envelhecer bem, vamos aceitar esse envelhecimento. Isso. Que a gente tem sorte de estar envelhecendo e estar vivo, né? Uhum. É um ponto importante. E nesse ponto também a gente fala muito sobre a questão da auto-performance, né? Do quanto que as pessoas ficam buscando pelo culto da beleza, o culto do corpo, o culto de algo que elas têm aquele propósito de serem, assim, melhores em tudo, nesse sentido. Só que o quanto que tu também nega em alguns pontos, né, na tua vida. Por exemplo, eu quero ser muito performar em algo, por exemplo, que nem a Anne falou, de ter um corpo bombadão, enfim. Mas o que que tu tá negando também, né, pra ti mesmo? No sentido, assim, de, convive com a tua família, convive com teus filhos, né? No trabalho a gente vê muito isso, que tu precisa ter uma alta performance dentro do teu trabalho, assumir todas as demandas para conseguir uma promoção que tu nem sabe se tu ainda vai conseguir ou não. Mas nesse meio tempo, o que que tu tá negando pra ti também, né? E O daí que a te gente faz feliz? O que te deixa faz feliz? feliz? O que te deixa feliz? E tanto é que tem agora muitos assuntos voltados ao tempo de descanso, né? A necessidade que nós precisamos ter para descansar, né? Qual o tempo que nós temos para Fisicamente e descansar? mentalmente, né? Fisicamente e mentalmente. Mas olha só o ponto que a gente tem de ter que abordar sobre esse assunto que deveria ser algo natural, As né? pessoas não sabem mais o que é ter lazer, né? Não. São poucas pessoas. Acho que tu pergunta isso pra galera e a galera dá uma tela azul, assim, né? Não lembro se é Aham. tela azul ou tela verde, mas enfim, dá aquela tela quando dá problema no computador. Do tipo assim, tá, mas o que eu gosto, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem mais nem aproveitar isso, porque tá pensando em ter o melhor corpo, ser o melhor no trabalho, ser o melhor com os amigos, ser melhor. Tá, mas e o que te faz bem, né? O que te Isso. faz É bem? interessante até pensar, refletir isso, né? Acho que todos nós que estamos aí sujeitos a esse mundo competitivo, o porquê que você quer, exatamente por que você quer chegar naquele corpo, naquele, sei lá, performance, enfim. Porque as pessoas estão assim e você tem que estar, mas por que você tem que estar também? Você não pode estar no seu melhor, mas o seu melhor e não o melhor de outra pessoa, sabe? Exato. E às vezes as pessoas não sabem o porquê. Elas só sabem, pra eu estar bem, eu tenho que estar igual a ela, ou igual a ele. E na verdade, não. Você pode estar bem do seu jeito e estar super bem, e as pessoas gostarem de você do mesmo jeito, porque é sobre você, não sobre E como você você se está. gostar, né? Isso. E você se gostar. Isso. Principalmente, com certeza, antes de tudo. Do que você, assim, estar parecido com outra pessoa, né? E acho que isso conversa muito com o tema mesmo do nosso podcast da autoestima, que tem muitos fatores. Eu acho que até mesmo na questão emocional existe essa cobrança de tipo, não, porque eu não posso ter ansiedade, mas eu tenho, então já era. Não tem Aham. como. Não, eu tenho que tomar medicamento, porque eu tenho que ser igual aquela pessoa que vende uma ideia de tipo, ai, perfeito, olha meu dia, acordei tranquila. Ai, um problema. Porque tem pessoas que tratam Sim. como. E você não sabe como que aquela pessoa lida com aquilo de fato. Porque às vezes ela lida bem, mas ela teve que descobrir como, da forma dela. E a Isso. gente vê só uma parte, né? E a Sim. gente acha, a gente se sente frustrado mesmo. Tipo, nossa, não consigo. E eu acho que isso de comparação, de tipo, todo mundo tem que ser o melhor, tem que ser o melhor, eu tenho que entregar meu melhor em casa, no trabalho, com meus filhos, com meu marido, com a família, enfim. A gente tem que lembrar que a gente não é robô, né? A gente não é robô. Eu não consigo ter tudo cronometrado para eu vou fazer o melhor café da manhã, depois eu vou fazer o meu melhor treino, depois eu vou fazer o meu melhor trabalho, depois eu vou fazer o meu melhor almoço. Tá, mas não é assim que funciona, né? A gente vai ter problemas no dia, um dia a gente não tá com tanta disposição, um dia a gente tá com saco. Cara, eu não tô com saco de fazer, né? E aceitar isso, porque senão a gente pega esses modelos de não, tem que entregar, tem que fazer, tem que viver, tem que gratidão, um shot da beleza, caminhada, não sei o Tem quê. que tudo, né? Tudo, Tem que, né? aham. E a gente tem que justamente tem que- a gente precisa ir para o lado contrário, né? Acho que é um exemplo que a gente pode falar aqui também. Já tivemos participantes, né, dos nossos encontros, dos nossos conteúdos, que falaram assim: caraca, eu não sei se eu consigo ficar, porque eu não consigo fazer tudo que vocês falam. Mas justamente a gente tá aqui nesse conteúdo hoje, em mais um podcast, tentando
pelo caminho contrário, né? Isso. Enquanto todo mundo está dizendo você precisa ser o melhor, porque você precisa entregar o seu melhor, você precisa fazer o melhor, a gente está aqui para dizer para a galera, para e repensa, né? Vê o que faz bem para ti, qual é a tua verdade, qual é o que tem significado na tua vida. Não vê que não tá se alimentando bem, para e muda uma refeição, sabe? Não precisa mudar tudo. Putz, realmente com vocês eu identifiquei que eu tenho sintomas de ansiedade. Vou começar a botar em prática uma coisa, né? Pode ser a alimentação, pode ser o exercício, pode ser fazer um acompanhamento com a psicóloga, uma coisa. Que tu conseguir mudar uma coisa que vá fazer bem para tua vida, já é um ganho. Então, a gente não precisa, assim, mudar tudo, entregar tudo, fazer tudo, né? Eu acho que é importante a gente falar isso. Acho que na tua área, né, Sabrina, eu acho que tu acompanha muito isso nas pessoas. Muito. E como é que funciona, assim, essa cobrança de ser o melhor relacionada à frustração. E acho que desistência também, né? Isso, as pessoas se cobram muito até pela questão de desistir, né? Acham que é algo muito punitivo, que a gente tá falando sobre a questão de punição, enfim, como algo assim que elas não deveriam, né? E nesse universo, assim, de que tu tem que ter uma alta performance em tudo, tu acaba também não se enxergando, não escutando sinais que o teu corpo acaba sinalizando, porque o nosso corpo é muito inteligente, né? Ele vai mostrando vários sinais de que algo não tá legal. Então, assim, tu acaba fazendo tudo e mais um pouco e não consegue parar, não consegue analisar, não consegue ver o que tá acontecendo contigo mesma, né? Ou mesmo, E enfim. nem percebeu quanto você já evoluiu no seu processo. Com Porque certeza. às vezes a gente faz muita coisa e a gente consegue muita coisa e a gente não olha e fala, nossa, eu consegui isso, sabe? A gente não se olha com percebe. carinho, né? Isso, com autocompaixão, Porque não é o né? perfeito ainda. E o perfeito, Isso, mas não. o perfeito, tá assim, é lá. bem utópico, É, né? E também exatamente. depende muito da visão de cada um, do que é perfeito, do que é o melhor, do que é alta performance para cada um, né? Então, a gente entra com as questões dos valores, dos princípios, da moralidade também, né? Que a Sim. gente tem, às vezes, a questão assim, não, mas eu não posso fazer isso, eu tenho que entrar nessa regra, eu tenho que entrar nesse jogo. E isso acaba, como a Anne falou, até na questão da alimentação, acaba realmente nos prejudicando no nosso dia a dia, né? Exato, exato. E a gente pode pensar nisso para tudo, né? Sei lá, me lembrei agora, assim, uma pessoa que fala inglês. Aí, às vezes, tu fala pra pessoa, tá, mas vai ali, pô, tem tal coisa pra fazer, precisa de alguém que fale inglês. Mas eu não falo tão bem. Cara, mas tu fala, vai lá e faz, sabe? Tipo assim, Isso. parar com essa coisa de julgamentos, né? Que muitas vezes a gente falou também aqui já do que nós somos nosso principal vilão, nosso principal cobrador. Então, vamos soltar um pouquinho essa cinta, né? E vamos viver com mais conforto para a gente mesmo e ser o melhor pra gente, né? Ser bom, Isso. viver bem, pensar principalmente em viver bem. Acho que a gente já está encaminhando aqui para o final do nosso encontro, que passou super rápido. Então, vou fazer novamente a pergunta que eu sempre faço no final dos nossos encontros. O que vocês deixam de recado falando desse tema, assim? Viver bem sem precisar ser o melhor. Com vocês. Vou começar então. Pode. Te dou a Então, eu palavra. acho que na parte da alimentação, que eu acho que eu sempre falo um pouco disso no final, porque é o que eu defendo, assim, é muito importante. É a mudança gradual. Então, primeiro, você tem que se perceber, identificar em você o que você precisa. Então, assim, não é sobre eu ter aquela alimentação de fulano, é sobre o que em mim que eu já faço que eu poderia mudar um pouquinho. Tipo, tomo refrigerante todo dia. Eu sei que isso é ruim, mas eu não consigo, tipo, parar. Então, por que eu não tento um dia sim, um dia não? E aí vou reduzindo, substituir por outra coisa. E sempre um de cada vez, como a Bettina falou. E pensar na sua evolução. De olhar e falar, nossa, antes eu comia muitas coisas que não eram saudáveis, hoje eu como menos. Então, olha, já melhorei, então agora eu vou pro próximo passo. E pensar sempre nisso, em próximo passo, e não só lá no final, que tem que ser perfeito, né? Que na verdade nunca é perfeito Nunca pra é ninguém. Nem pra nós que somos profissionais, né? A gente também Tá tem longe nosso... disso, É, a gente tá longe de exatamente. perfeição. Então, acho que é isso, sobre você olhar a alimentação de uma forma mais da sua relação mesmo, né? De tipo, não gosto disso de jeito nenhum, então eu vou tentar outra coisa e um de cada vez, né? E olhar para o que é bom para você e não para os outros. Maravilha. Perfeito. Acho que eu entro na mesma linha, assim, da Anne, né? Porque hoje em dia a gente tem uma alta responsabilidade muito grande de estarmos nos cuidando o tempo todo, fazendo tudo que é o que a gente está trazendo aqui no podcast hoje, né?
esse tema de fazer tudo da melhor forma possível, mas o perfeito, né? De buscar essa parte utópica, né, da vida. Então, é realmente você conseguir, né, pausar, realmente ver o que você está fazendo para tua vida, né? O que tu tá realmente fazendo no teu cotidiano, na tua rotina, com a tua família. Será que realmente você precisa chegar nesse ponto de estar ali ganhando a medalha de ouro? Porque eu vou entrar nessa metáfora por causa das Olimpíadas, enfim. Mas será que tu precisa dessa medalha de ouro em tudo, né? É que nem questão de crianças que a gente tá vendo, que a gente tá querendo projetar algo que elas sejam perfeitas, mas na realidade a gente vai deixar abafar aquele momento de dela se descobrir, né? Quais são as habilidades que ela tem, da gente realmente ver, visualizar quais são as características que estão apresentando, né? Como que a gente pode investir nessa criança, mas de uma maneira mais curiosa, né? Mais criativa. E isso também reflete na gente, né? Vai ter momentos, assim, que nem a Anne falou, que nós vamos mudar. Em todo momento nós estamos mudando, é um processo da vida, faz parte da vida, da fase da vida, mas também dar significados para aquilo que a gente está fazendo, né? Ah, eu tô ali na academia, gosto muito, CrossFit, enfim, que nem nós estamos falando, para o corpo ok, né? Mas é pela transformação de ter uma longevidade com qualidade de vida, né? Alimentação, não porque tu tem que emagrecer a todo custo, mas não deixar de lado sobre a questão do gosto da comida, do que remete à infância, do que tem a tua relação com teus amigos, que é o momento das conexões sociais, que a gente fala muito sobre isso, né? E questão da saúde mental. A gente não consegue resolver para um piscar de olhos com medicação, né? A gente tem Exatamente. muitas outras coisas por aí. Antes Então, de... realmente é isso. Ai, desculpa. Não pode falar. Antes da Betina falar na educação física, eu lembrei Isso. de uma coisa que eu acho interessante a gente falar aqui. Eu acho que eu tinha, não sei, uns 7 anos, que eu tava com o meu pai na praia, e aí eu queria aquelas pranchinhas, sabe, de surf de criança. E aí eu falei, eu queria muito poder surfar e tal. E aí meu pai falou, vamos lá, né? Só que eu falei, não, se eu não for perfeita e souber tudo certo, eu não quero nem tentar. E aí meu pai falou pra mim, não, mas se você pensar assim na vida, você não vai fazer nada. E aí, tipo, isso sempre fica muito na minha cabeça, sabe? Acho que é sobre isso. Vai como você consegue e depois você aprimora, né? Então, essa é um pouco da Com mensagem certeza. final. E Aham. agora, Betina, para Na finalizar. verdade, a minha mensagem final, ela foge um pouquinho do exercício físico. Tem um conceito que é nórdico, se eu não me engano, é da Noruega, que é o Janteloven, que é a lei de Jante. Ele fala muitas coisas, tem uma história, mas o resultado final lá que eles dizem é assim, pensar que o coletivo tem que ser bom e o meu individual fica para depois. Então, é uma coisa que eu gosto muito, inclusive eu tenho tatuado isso, porque eu acho que faz muito sentido. Então, assim, eu não preciso ser o melhor ali do meu grupo, da minha comunidade. Vamos pensar, de repente, em estarmos todos bem, estarmos melhorando, porque se não é bom para todo mundo, não pode ser bom para mim. Então, eu acho que eu encerro hoje esse conteúdo com essa ideia, né, que é muito importante para mim, que eu gosto muito. Então, tipo assim, eu não preciso ser o melhor. De repente, olha mais o coletivo, o que é bom para todo mundo, o que é bom para minha realidade, porque eu consigo viver bem quando eu vivo bem com todo o meu entorno. Se a minha família tá bem, se meus amigos estão bem, se meu trabalho tá bem, se meu relacionamento tá bem, então vê o bem, o melhor como um todo e não somente individual. Sim. Hoje, pessoal, então a gente encerra aqui. Obrigada pela participação, por nos ouvirem durante esse tempo. E vou terminar com uma pergunta para vocês. O que é para vocês viver bem sem ser o melhor? Aonde é que a gente pode tirar um pouquinho o pé do acelerador para viver melhor, viver bem sem ser o melhor? Espero vocês no próximo conteúdo. Até mais!